Um bom filme de terror é capaz de gelar nossa espinha, mas quando ele é baseado em fatos reais, fica bem mais interessante. E muitos filmes de terror não especificam que são baseados em histórias que realmente aconteceram, com gente que realmente viveu todo o drama e medo ensinado pelos atores do filme. Confira agora nesse vídeo 6 filmes que foram baseados em fatos reais. Em sexto lugar, O Exorcismo de Emily Rose. Lançado em 2005, baseado em um caso verídico ocorrido na Alemanha com Anneliese Michel, uma jovem católica que acreditava ter sido possuída por pelo menos 6 demônios, tendo submetida a uma intensa série de sessões de exorcismo. Emily Rose era considerada doente pelos médicos que a tratavam. Os médicos declaravam que Emily sofria de esquizofrenia, psicose e epilepsia, mas admitem que nem todos os sintomas que a moça tinha eram previstos. Ao longo foram 67 sessões que prolongaram por longos 9 meses, realizadas uma ou 2 vezes por semana. Os padres Ernest e Arnold foram responsáveis pelo exorcismo de Emily Rose. O caso de Anneliese Michel ficou tão famoso que o diretor Scott Derrickson resolveu criar o filme baseado na história da moça, e foi considerado o primeiro filme do gênero terror e tribunal da história do cinema. Os nomes foram trocados, com a localização da narrativa mudada para os Estados Unidos. Em quinto lugar, Horror em Amityville. Lançado em 2005, baseado em um caso verídico ocorrido em Amityville, Nova York, Estados Unidos. Tudo teria começado em 13 de novembro de 1974, quando 6 moradores da casa foram friamente assassinados enquanto dormiam. Ronald Jr., de 23 anos, matou a tiro os pais e os 4 irmãos, alegando ter ouvido vozes que vinham de dentro da casa e que influenciaram a cometer os crimes. Ele foi levado para a delegacia local para sua própria proteção, depois de sugerir à polícia na cena do crime que as mortes tinham sido realizadas por uma máfia ligada a um homem chamado Luis Fallini. No entanto, uma entrevista com Ronald Jr. na delegacia logo revelou inconsistências sérias na sua versão dos acontecimentos, e no dia seguinte ele confessou a autoria dos assassinatos. Ele disse aos detetives: "Quando comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Passou tão rápido." O caso de Ronald ficou tão conhecido que o escritor Jay Anson lançou um livro em 1977, The Amityville Horror. O livro obteve estrondoso sucesso, que foi tema para o filme Horror em Amityville. Claims he heard voices coming from within the house. Well, houses don't kill people. To a perfect house and to a perfect family. Who are you talking to? The girl who lives in my closet, And what's her name? Jody. Em quarto lugar, Invocação do Mal. Desde o seu lançamento, o filme Invocação do Mal trouxe muito alarde para o mundo do terror. Mas você conhece a verdadeira história por trás do filme? Bom, em 1970, o famoso casal Roger e Caroline Perron compraram uma casa na fazenda localizada em Harrisville. Desde o início, a família Perron percebia coisas estranhas na casa. Um fato curioso é que 8 gerações que moraram lá faleceram não só de mortes naturais, mas de vários suicídios e envenenamentos. A família Perron sentia que havia presença de espíritos malignos na casa. A família Perron costumava ouvir barulhos na cozinha e nos cômodos. Além de aparições de fantasmas, a família presenciou muitos fenômenos inexplicáveis, como camas levitando, e em meias noites as meninas de Roger e Caroline sentiam alguma coisa puxando seus pés e cabelos. O fantasma mais temido era Sherman. Ela foi uma bruxa praticadora do satanista que morou no século XIX ali mesmo na casa. O estranho é que o espírito amava Roger e detestava Caroline. Passaram-se alguns meses, esse espírito maligno possuiu Caroline e seu marido, Roger, fez diversas sessões de exorcismo. Mas a que fim levou essa história? Esse filme ficou tão famoso que o diretor James Wan resolveu fazer um grande filme de sucesso baseado na história da família Perron. O filme foi lançado no dia 13 de setembro aqui no Brasil.
passou mal? Acordei me sentindo enjoada, só isso. Eu pensei ter Eu visto... tô ouvindo o Roger e as meninas. Um instantinho. Em terceiro lugar, A Maldição dos Mortos-Vivos. O filme, lançado em 1988, conta a história real ocorrida no Haiti. Um homem chamado Clive, no dia 30 de abril de 1962, foi até o hospital Albert Schweitzer, queixando-se de dores no corpo, febre e um grande mal-estar geral. 2 dias depois, os médicos constaram sua morte e sua irmã assinou o atestado de óbito. Clive foi enterrado em 2 de maio de 1962. A morte teria sido encomendada pelo seu irmão, que estava de olho em uma terra de Clive, a um bruxo. Só que este bruxo o drogou e, após o cerimonial, desenterrou o pobre Clive e o fez ingerir uma mistura química que o transformou em zumbi. Ele foi obrigado a trabalhar junto com os outros zumbis que o bruxo tinha em uma plantação de açúcar. Até que em 1964, o bruxo morreu e Clive foi lentamente recuperando a consciência, pois não era mais administrada doses de veneno pelo bruxo. Depois de anos vivendo como andarilho, ele voltou para sua terra natal e sua irmã, Narcisia, o reconheceu e ele contou sua história. O caso ficou famoso e despertou o interesse de cientistas, entre eles o famoso antropólogo americano Wade Davis escreveu um famoso livro sobre o caso e suas descobertas, chamado The Serpent and the Rainbow, traduzido A Serpente e o Arco-Íris, que por sua vez foi transformado no filme A Maldição dos Mortos-Vivos. Denis! Deviam ser ladrões de sepulturas. Simples ladrões, não é? Muito reconfortante. Devia ter visto a sua cara. Você acha isso engraçado, é? Olha, vamos parar de brincadeiras, tá? Não vamos encontrar Christophe essa noite. Em segundo lugar, Possessão. O filme, lançado em 2012, conta a história real onde foi baseado em uma caixa de vinho assombrada por um D-Book. A caixa foi comprada na Espanha por uma mulher chamada Ravela, que foi enviada para um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, escapando com alguns outros prisioneiros. Ela fez um caminho que a levou para a Espanha e, não suportando mais a guerra, invoca um demônio para acabar com ela, mas sem controle sobre ele, o aprisiona nesta caixa de vinho, que junto com um baú e uma caixa de costura traz com ela quando imigra para os Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, ela disse para sua neta que a caixa continha um D-Book e que ela nunca deveria ser aberta, jamais. A senhora Ravela guardava a caixa dentro de seu cômodo de costura, sempre a vigiando. Além disso, ela dizia para a neta que era para entregar a caixa junto com ela. Com 103 anos, a senhora Ravela morreu e sua neta decidiu fazer uma venda de garagem para se desfazer das coisas da sua avó. E desta forma, a frente de sua casa, localizada na cidade de Portland, Oregon, ficou cheia de coisas, entre elas a misteriosa caixa de vinho, que foi vendida na internet via eBay a alguns compradores. Essa história ficou bastante conhecida que o diretor Wally Bornedal deu origem ao filme Possessão. Cool. Daddy, can I get this? Whatever you want, kiddo. Something in there. Well, that's weird. There aren't any seams. What does that mean? I think whoever made this didn't want anybody to open it. Are you okay? I feel funny. Have you noticed anything odd with Emily? No, Why is the box so important to you? don't know. Just his. Slow down. Em. Slow down! I have no idea what I've got here. Hebrew inscriptions. It says Dybbuk. And where are you? It's the Hebrew word for demon. What does this thing want with my daughter? Em primeiro lugar, Maldição. O filme, lançado em 2005, conta um fato real em que aconteceu na primavera de 1817. John Bell mudou-se com sua família para o estado americano do Tennessee. John e sua esposa Lucy e seus 3 filhos tiveram uma vida normal nos primeiros meses na nova casa. Os Bells começaram então a ouvir sons e tremores em sua propriedade. O mais incrível é que só acontecia ao redor da casa e durou semanas. Uma noite, seu filho Richard relata que um barulho tomou conta de seu quarto e era impossível dormir antes das 3 da manhã quando o barulho parava.
Os ataques com o tempo foram ficando cada vez mais violentos, de forma que os Bells, que antes guardavam segredo sobre o assunto, tiveram que pedir ajuda. O religioso James Johnston foi o primeiro a tentar expulsar o fantasma. Com a ajuda de sua Bíblia, ele interrogava o fantasma em busca de respostas. O fantasma pareceu ficar mais ativo e era ouvido rindo por toda a casa. A vizinhança descobriu o caso e começou a chamar a coisa de a Bruxa dos Bells. A bruxa jurou atormentar John Bell até sua morte, que ocorreu devido a um enorme engano. Um frasco que continha seu remédio foi trocado por um veneno mortal. Logo, este engano foi atribuído à Bruxa dos Bells. A bruxa, até no velório de John, atormentou as pessoas, rindo de modo a ser ouvida por todos. O diretor Courtney Solomon criou um filme inspirado nessa história que deu origem ao filme Maldição. E galera, se você gostou do nosso vídeo, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. E galera, eu vou deixar o link das nossas redes sociais aqui na descrição. Quero pedir para que vocês sigam a nossa página no Instagram, Twitter e Facebook. Valeu galera e até o próximo vídeo. Fechou, valeu, I'm still breathing, falling in love every evening. God bless me, even though I'm through sneezing. Tonight we taking more shots than flu season. Blowing smoke in the air like exhaust pipes. If you try to copy my style, you getting frostbite. Get it? Cause motherfucker, I am cold. Lines might be hot, but